Já está aí, ó, consegui abrir um tempinho na agenda dela. E aí, Marcela, tudo bem? Oi, tudo bem e você? Tranquilo. Tá Valeu aí bom. por aceitar o convite, por separar um Imagina, tempinho aqui. prazer. Vai ser E ótimo aí? conversar. Já recebi algumas É. perguntas também das minhas seguidoras. Eu acho que é um tema Ah, bem popular, bem interessante. Então vai ser ótimo uhum. conversar. Isso aí. Eu esqueci de falar, quem for tendo algum comentário, alguma pergunta, pode ir postando aqui. Quem estiver vendo no replay, pode comentar que a gente vai voltar aqui. Eu vou marcar Marcelo também, nós vamos voltar aqui e esclarecer ou comentar de volta, beleza? E aí eu queria Beleza. começar com um pouquinho da sua história aí, o que está por trás da sua marca, da onde que veio e Pois os é. quais foram os primeiríssimos passos. Eu acredito que nada começa de um dia para a noite, né? Eu acho que tem todo um processo que vem de anos. Aí quando eu reflito para trás e penso o que que me trouxe até aqui, tem muitas coisas, né? Primeiro de tudo, eu vou contar o Mood Orgânicos, para quem está vindo, né, do seu pessoal, não do pessoal que está seguindo o Mood, é uma loja de cosméticos orgânicos, naturais e veganos, né? E, e na verdade eu sou a doida do cosmético, entendeu? E eu sempre fui. Então eu sou o tipo de pessoa que, sabe quando vai viajar e vê a farmácia e fica empolgada com a farmácia? Fala, gente, a farmácia, eu quero ver a farmácia, Uhum, todos os produtos, não sei o que, não sei o que. E aí eu, na minha adolescência, né, começo da vida adulta, eu reparei que eu comprava muito produto. Então eu comprava muito shampoo, muito creme, muito tudo. E ao mesmo tempo eu tinha uma coisa ligada com sustentabilidade, com consumo consciente. Eu falei, gente, mas isso não tá ornando. Eu tô nesse consumo desse monte de produto, tô com esse monte de plástico aqui na minha casa. Aí no é, alto dos meus, sei lá, 16, 17 anos, ligava para as empresas e falava, o que que acontece se eu quiser devolver o plástico? Eu quero comprar só o produto. Aí a empresa falava, você tá doida, menina. Isso não existe, né? né? E Você não chegou a ligar existia com na 17 época. anos? Eu ligava, é uma coisa meio de guerrilha, assim, sabe? Que eu tenho, do tipo, vamos Uhum, aí mudar o mundo, entendeu? Então, uhum, vamos mudar o mundo. Então, o Mood veio dessa ideia de mudança mesmo, porque. E não é só mudar para cosmético, não é só ser vegana, não é só. É a mudança de tudo, de você, como você fala, mudança de país, mudança de profissão, sabe? Tem um movimento aí que a gente precisa aproveitar da vida, que é essas transformações. Mas essa ideia ficou lá atrás, né? E eu tinha essa coisa de sustentabilidade, e meu TCC de faculdade, fiz comunicação, foi um documentário sobre consumo consciente, sobre o capitalismo, sobre uhum, publicidade. E tudo isso no mundo do cosmético é muito duro, né? Porque são pessoas que é a imagem da beleza, do que é ser belo, né? Dos padrões de beleza, e tudo isso é um saco, né? Porque não é isso que a gente uhum, quer para nossa vida. A gente quer ser bonita é, do jeito que a gente é. Então, tudo isso foi acumulando. Em 2013, eu cheguei na Austrália e vi um mundo dos cosméticos orgânicos que eu não encontrava no Brasil. uhum, Eu falei, gente, olha que vantagem, né? Uma coisa legal. A embalagem é sustentável, não é plástico uhum, normal ou é um vidro. Os produtos são feitos com produtos de qualidade, com os ingredientes. Não faz mal para sua pele, não é testado em animais. Eu falei, olha que interessante. E aí achei legal, falei, olha, 2013 isso, hein? Falei, vou começar. E comecei em 2013, enquanto fazia meu MBA, enquanto trabalhava part-time, comecei a fazer. E rodei o Mood nessa versão por um ano, sempre com uhum, a ajuda da minha mãe no Brasil. Só que aí eu parei porque eu falei, bom, agora eu tenho MBA, agora eu tenho um trabalho full-time, agora eu vou casar, agora eu vou ficar grávida. E aí eu parei. E aí essa que é a grande lição, né? Às vezes a gente não tem que parar, a gente tem que continuar de pouquinho em pouquinho, porque hoje isso. eu estaria num outro lugar se eu tivesse continuado, né? Mas Uhum, parei e retomei ano passado, depois de já ter com a minha filha, no processo de ter engravidado do meu segundo filho, porque para mim era uma oportunidade. Eu falei, se a gente não fizer isso agora, quando que vai ser a hora certa? Não existe hora certa, né? A gente que é, faz a hora certa no final das contas, é, né? Não existe tempo livre. A gente tem que achar esse tempo. Então, esse é um é. pouco da história por trás do Mood e da onde veio a ideia e como chegamos até Uhum. aqui.
E uma coisa que eu até descobri recentemente é que cosméticos veganos tem essa parte que você falou, né? Que não é só de usar produto animal, né? Sei lá, um óleo da baleia, um trem assim, É, mas de ser testado em animais também, né? sim, sim, é. Na verdade, muita gente vem pro vegano, pro cosmético vegano, por causa do teste em animais, né? Eu acho que Hum, isso se tornou muito mais popular de uns anos para cá, né? Com o veganismo veio também a coisa da nossa consciência que, e cá entre nós, né? Remédios, vacinas, muita coisa testada em animal, né? Mas no caso do cosmético, foi muito forte a coisa do creme, do batom, que foi visto que era aplicado na pele dos bichinhos, dos coelhos, hum, principalmente, para testar, né? E quem é vegano e já não come carne, já não acha que isso é legal, você não vai querer passar um batom, entendeu? Que veio é, dali. Então, graças à evolução da nossa consciência moral, inclusive, as empresas começaram a ir atrás de soluções e hoje tem um é, selo, né, que é o Cruelty Free, que fala dos produtos que não são testados em animais. entendi. Bacana. E detalhe é que não precisa, né? Agora que a gente já tem essa, igual você falou, dessa evolução e tal, a gente tem outras maneiras de testar, né? De Pois é. fazer uma coisa de qualidade para nós, sem explorar, né? Sem. Eu acho que no final das contas a gente sempre tem opção, né? Eu acho que a gente vive num mundo hoje onde existe opção. O grande Uhum, problema é a falta de informação. E é por isso uhum, que. E esse é o meu propósito com o Mood, entendeu? uhum, Não é a venda desenfreada de produto. A maioria dos produtos são multifuncionais. Assim, um batom pode ser usado como sombra, pode ser usado como blush. É sim. muito mais informar dessas opções, né? E muita gente às vezes sabe, mas não sabe, sabe do problema, mas não sabe onde comprar. Muita gente acha Uhum, mais caro, e é mais caro os produtos porque é de uma uhum, tecnologia diferenciada. é, Então, é um investimento que você tem que fazer, mas que eu me considero uma pessoa bem positiva, que eu acho que as coisas vão melhorar. Acho que as grandes empresas de cosméticos, elas estão tomando consciência, e se o público tiver força e impor e mostrar que é isso que eles querem, as coisas vão mudando, né? De novo, mudando, entendeu? Porque a é, gente precisa colocar um pouco de perspectiva também nessas coisas, porque senão a gente vai falar, ah, é, não tem, ou, né, é isso mesmo e não tem opção. é. E a Ju tá mandando uma pergunta aqui que você falou que você viu mesmo aqui na Austrália, né? Essa coisa do Do orgânico e vegano crescimento. e tal. E como que você vê esse crescimento no Brasil? Como que foi nos últimos anos ou hoje e Então, tal? é muito interessante essa pergunta, Ju, porque em 2013, quando eu comecei o Mood, a primeira versão, eu olhei para o mercado do Brasil para achar, porque a loja sempre foi no Brasil, né? Eu olhei para o Brasil para achar quais eram as marcas que eu poderia revender, porque o Mood é uma revenda, né? Então eu comecei a E eu te fazer uma perdi. lista. Opa, perdeu? Tô Eu te aqui. perdi. Ela travou aí, Ju? Estão ouvindo a gente? Oi. Agora voltei. Ah, Voltou. voltou. Voltou? Voltou. Então tá bom. Você estava contando lá em 2013. O que eu ia falar é que em 2013, quando eu olhava quando eu olhava para o Brasil, eu via algumas marcas apenas, né? E para minha surpresa, quando eu voltei a fazer essa pergunta, essa busca agora em 2018, 2019, tinham milhares de outras marcas. Então Hum, a evolução foi muito legal, assim, de você ver que já tem muito mais marca e o que é mais legal, marcas pequenas, marcas que estão fazendo assim, aprendendo a fazer uma coisa super manual, né? Que a gente valoriza assim, no sentido que não é aquela grande corporação fazendo milhares de produtos, aquela cadeia. hum, São as pessoas que estão elas mesmas ali colocando bálsamo, misturando os óleos, e tem muita gente interessada nisso. Isso que é mais hum, legal. Eu acho que a gente também está virando para esse lado, assim, sabe? De tipo, olha, eu prefiro comprar de um produto que eu sei que você colocou a sua mão é, do que é. comprar, não vou citar nomes aqui, mas comprar dessas outras Uhum, é. maiores empresas, É, entendeu? tá certo. É um movimento poderoso, né? Que você consegue, se for escalando, você consegue incomodar as grandes empresas, né? Pois é, e tanto Incomodar, assim, incomoda, elas vão ter que é, inovar, né?
E tanto incomoda que você começa a achar, né? Se você vai no mercado hoje, por exemplo, numa farmácia normal, você acha as linhas naturais dessas marcas grandes, né? O que é mais interessante, e eu confesso, até eu já caí. Uma vez eu estava com pressa no mercado, numa farmácia, e vi lá, orgânico não sei o quê. Peguei, comprei, tô lá. Aí fui ler a embalagem, né? Porque assim como comida, o cosmético também tem essa pegadinha que é o que tá escrito, né? Aí você vai ler, era só o nome orgânico, não tinha Entendi. nada. Então, É. assim, sabe, é bem complicado. Eu acho que é a coisa da consciência e também da gente, de novo, se informar para procurar o que que é, o que não é. Existe o selo de Uhum. certificação, e aí é uma maneira que a gente tem de garantir que tem alguém olhando e vendo que realmente E como que chama o está selo? feito. No Brasil é o EcoCert, que é um selo mais É, conhecido, mas tem também o certificado orgânico, né? Tem vários, digamos assim, níveis de certificações, né? Tem entendi. produtos que são só naturais, já é um belo avanço, Uhum. mas que É. eles usam uma porcentagem, eles normalmente colocam na embalagem a porcentagem de recursos naturais, e tem orgânicos mesmos, que aí significa que uma porcentagem dos ingredientes são de fazendas ou de plantações orgânicas, e tem os que são apenas veganos, por exemplo. Então, não tem nenhuma origem animal e não são testados em animais. Uhum. Então, são praticamente esses três: o EcoCert, o certificado orgânico, que é o nome mesmo, e o Cruelty Free, que é o sem teste em animal, né? Sem Entendi. crueldade. Uhum. E a Thalita tá perguntando aqui, o Mood ficou pausado, entre aspas, de 2013 a 2018? E esse aí acho que já faz um gancho na próxima pergunta que eu ia falar, porque que você parou, essa pausa foi por causa da sua primeira filhinha, né? E o que que te fez voltar? Qual que É, foi essa eu acho que não impulsão aí? foi. Não, não vamos culpar a minha filha por isso. Eu mesma, Não, 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 entendeu? não quis dizer isso, não quis Não, dizer isso. eu sei, eu tô brincando. Mas assim, o que eu tô querendo dizer na verdade, os meus filhos me trouxeram de volta ao mundo. Eles que Hum, me deram o propósito, entendeu? Porque a gente sabe, a mudança, o empreendedorismo, ele não é um caminho fácil, né? Então, é, assim, me faltava um pouco na época que eu pausei, um pouco de consciência, e tava indo bem, na verdade, sabe? Não era nem que tava assim, não tá indo, tava rolando. Aquela época não tinha o que tem hoje, essa coisa de. Não tinha Instagram, por exemplo, não tinha. é, é, nós estamos velhos, né? Anúncio pago, era tudo orgânico, era tudo assim, a loja estava lá Hum, no ar, alguém procurava no Google, achava e comprava. Hoje em dia a competição no mercado digital também é muito maior. Mas voltando à pergunta, a pausa não foi por causa da minha gravidez nem nada, foi por essa falta de direcionamento meu mesmo, de achar que era isso que eu tinha que fazer. Eu acho que a gente se perde um é, pouco no meio do caminho, entendeu? A gente fala, é. acho que não vai dar certo isso. E a gente não testou até o final, sabe? A gente não foi até o fundo para Uhum, falar é isso ou não é isso. A gente fica, acho que não vai dar certo esse projeto, coloca ele na prateleira e sigo minha vida, entendeu? E uhum, no meu caso, eu peguei esse projeto de novo em 2018, 2019, muito inspirado nos meus filhos, porque eu falei: se eu quero fazer uma diferença, é por eles no final das contas. é E se eu verdade. quero ser uma profissional feliz, é por eles, porque eu quero ser uma mãe que está feliz com o meu trabalho. Não quero ser uma mãe que está indo trabalhar e queria estar em casa com meus filhos, entendeu? Se eu tô aqui É, com você conversando e não com eles, é porque tem um propósito aqui, entendeu? Então, quando eu paro e coloco eles para dormir às 8 horas da noite, abro meu computador para trabalhar até às 11, meia-noite, é porque tem um propósito ali. Porque se não tivesse, se não fosse alguma coisa que é, eu acreditasse, você não acha o tempo, né, para fazer. é. É verdade. Quando a gente coloca, nos posiciona como fazer algo pelo outro, né? Principalmente pelos filhos, eu não tenho filho não, mas é o que todo mundo fala, né? Você consegue liberar o seu potencial real, né? Por exemplo, você podia ter na sua mente que talvez aconteceu, né? Essa coisa da crença que com o filho você ia ter menos tempo, ou menos É, energia, ou menos coisa, né? E aí você mudando isso, igual você falou, se eu quiser fazer alguma coisa para inspirar os meus filhos e para seu movimento crescer e tudo, eles terem um futuro com menos plástico, né?
Pois Aí é. a mentalidade muda completamente, né? Você não É. tem cansaço, você não tem, né? Claro que você tem, né? Mas Tem, você é. faz com outra percepção, eu acho. É, e esse é um bom link. Uma amiga minha, quando eu falei que ia fazer isso, ela falou, né? Super mulher. Eu falei, não, não tem nada a ver com ser super mulher. Eu não tenho a menor pretensão de ser super mulher, super mãe. Eu acho que esses grandes, essas grandes ideias, inclusive, detonam um pouco a nossa capacidade, sabe? Porque às Hum, vezes eu tô aqui falando, tem uma mãe me ouvindo e fala, ai, mas ela consegue, eu não consigo. Não é isso, entendeu? Você não consegue ainda, talvez porque você ainda não achou o que você quer fazer, mas não que você não tenha a hum, capacidade, o tempo e a energia de fazer. Porque se fosse, como eu falei, para fazer alguma outra coisa, talvez também não conseguiria. E não é que eu sento na frente do meu computador por 8 horas por dia de trabalho, entendeu? Acho que eu sou muito a favor das mulheres, das mães terem sim tempo para cuidar dos filhos. Eu acho super importante o primeiro ano de vida você ficar dedicada, inclusive muita gente infelizmente não pode, né? No meu hum, caso, eu construí o Mood antes do meu segundo filho nascer, quando a minha filha já tinha 2 anos, já estava mais independente de mim. Mas agora que ele está com 3, 4 meses, que eu tô me permitindo dedicar mais tempo ao Mood. Porque quando é um bebezinho, você não quer. Vamos colocar as prioridades na nossa vida, é, entendeu? Eu acho que tudo tem sua hora no sentido de que você tem que priorizar e arrumar na sua vida. Não, não vamos achar que dá para você, sabe, tá ali para ter o filho e tá lá mandando e-mail, entendeu? Tem que ter um pouco uhum, de meio do caminho é, nessa história, né? é. Talvez até uma coisa que eu tô tendo que exercitar mesmo é ligar e desligar, né? Ligar pro trabalho, focar É, e não ter isso assim, né? Não, eu devia estar fazendo outra coisa. Não, uma horinha pro trabalho, fica no trabalho. E aí quando vai jantar com a Ju, com a minha esposa, né? Desliga do trabalho e foca no presente, né? E acho que é, esse on and off, liga e é, desliga, assim, que é. é um desafio, né? Tem até umas teorias, né, que falam que a gente hoje, né, no esquema que a gente trabalha, as coisas meio que se misturam, né? Então você está no seu trabalho, mas está com o seu celular checando as redes sociais. Ou você está em casa e está vendo um e-mail do trabalho. Então, essa É. coisa de você. E isso confunde muito a nossa cabeça, a nossa produtividade, né? Eu acho que a gente consegue realmente separar em blocos de tempo para se dedicar, mas Uhum. assim, sendo sincera, eu às vezes faço as coisas no meio da bagunça. Então, assim, dá uma de doida. Do Eu tipo, vi você mandando áudio pra mim com os meninos chorando no fundo. entendeu? Porque assim, de novo, não vai ter, por exemplo, eu adoro escrever, né? Estou nesse projeto agora de voltar a escrever. Aí também falei pro Matheus, meu marido, falei, olha, eu tenho que tirar da minha cabeça que eu vou conseguir assim um dia sentar numa manhã ensolarada com meu computador, com meu De cafezinho frente do pro mar. lado, de frente É, pro mar e vou escrever. Não vai rolar, entendeu? Vai ter que pegar meu é. celular na madrugada, assim, quando der uma ideia e escrever. Então tem um pouco isso, assim, tipo, não tem a hora certa de você fazer a coisa do tipo, tem que fazer um pouco no meio da bagunça, mas eu acho que tem que focar. Tem muitas coisas que eu não consigo fazer durante o dia com os meus filhos, que eu sei que eu preciso parar quando tá todo mundo dormindo e falar, agora eu vou resolver isso, porque É, senão. por exemplo, a nossa live aqui, né? Você Pois escolheu é. sábado porque seu marido tá te ajudando agora, né? Pois é, ele tá me Senão ia tá... ajudando. Se não, não tem como, né? Assim, se eles É, fossem para escola, mas não vão para escola. Agora, Bernardo, é uma coisa boa esse link. Também é um ponto que uma amiga minha, uma pessoa, na verdade, do Mood colocou. Qual a diferença do empreendedorismo feminino e do masculino, né? Ou do hum, empreendedorismo materno e do empreendedorismo paterno? Isso é um hum, assunto gigantesco, eu não sei nem por onde começar, na verdade. Mas assim, a gente, mulher, mãe, às vezes pede permissão para o homem, do tipo, será que você pode ficar com as crianças para eu poder ir lá e trabalhar um pouquinho? E é hum. uma postura meio estranha, né? Porque é uma divisão. E eu sou super a favor da divisão total de tudo, de É, ué. tarefas, de dinheiro, de tudo. Mas a maternidade te dá meio que parece que a natureza vem e fala, olha, mas você é a mulher, entendeu? E a gente tem que Uhum, quebrar um pouco isso e achar jeitos de contornar a situação. Porque, respondendo à pergunta que me foi colocada, qual é a grande diferença? Eu acho que o homem tem muito mais liberdade, às vezes, até hum, biológica. Ele não amamenta, às vezes a criança quer a mãe, entendeu? Então, assim, isso pode ser um pouco
pode até ser uma justificativa para muita mulher falar, ah, não, não é para mim, ou eu não quero, ou eu não posso. Eu acho que a gente tem que achar jeito de contornar isso, entendeu? Eu acho que o empreendedorismo materno, ele tem muitas vezes mais propósito, porque a mulher tem que achar uma coisa que ela acredita para ela Isso. conseguir achar o seu É, tempo. é. Mas eu acho que o empreendedorismo paterno tem uma liberdade cultural muito maior em volta do homem, entendeu? Uhum. Do É, tipo, você tá livre para fazer mais coisa, entendeu? Você não tá é fisicamente verdade. atrelada àquela criança por um X É, período de tempo. Então, é. é interessante pensar Isso é isso. verdade. E o que eu ia falar também como homem, né, é que, igual você falou, que basicamente essa conversa do empreendedorismo materno, materno e paterno é mais uma questão de aflorar a nossa consciência, tanto do homem quanto da mulher. Porque, igual você falou, que você sabe que é errado, mas você volta na postura de. É. Não você, né? Eu tô falando das mulheres, né? Sim, Talvez lá no fundinho, às vezes, clica você desse comportamento de pedir permissão, né? Você sabe que é errado, né? E é, você, sei lá de onde que vem isso e volta, é, né? E nós homens também, pelo outro lado, né? A gente sabe que é errado, né? Essa coisa de não dividir ou de que eu sou homem, não vou fazer comida ou alguma coisa assim, né? Mas uhum, não sei o que é, não sei se é da é, infância ou da sociedade mesmo. Você tem que aflorar a consciência mesmo, sabe? Senão você pega é, nesse comportamento automático, só para é. defender um pouquinho dos homens, Não, eu acho que é cultural. Eu acho que hoje em dia, né? a nossa geração já é uma exemplo comparado com a geração anterior, né? Mas eu É. tenho a esperança de que a geração dos nossos filhos vão ter isso ainda muito mais aflorado, né? Hum, Essa divisão mesmo, né? Eu brinco é, que eu quero ter uma filha que a gente fala muito para Bela. A Bela pode tudo. Você pode tudo que você quiser, entendeu? Porque senão a menina entra nessa é, coisa do tipo, eu só posso isso. Tem uma camada é, da sociedade que eu posso pegar, né? é. E para o menino, que meu filho ainda é muito pequeno, mas é aquela coisa de você pode ser sensível, você pode ser é, Isso, frágil, entendeu? Você não precisa ser o tempo inteiro o bonzão da história, entendeu? O é machão da verdade. história. Então, eu É, acho que é muito doido essa geração que vai vir e a é. gente, de novo, tem que ser o exemplo. Agora, também, sem defender o meu marido, mas ao mesmo tempo, né, compartilhando, ele é o maior incentivador de eu estar fazendo isso. Uhum, Por ele, eu estava fazendo isso, horas de trabalho e de lives e conteúdo de final de semana, e ele ficaria com as crianças, entendeu? Então também é isso, eu é, acho que você tem que estar. Quando você casa com o conjunto todo, entendeu? uhum, Eu acho que descobrir, depois de um tempo, que você tá com uma pessoa que não tá te incentivando a ser o seu melhor, deve ser muito difícil, entendeu? Eu, graças a Deus, é. não tenho esse problema. Posso ter outros Que problemas, bom. mas É, pelo menos eu tenho certeza que eu tenho um companheiro do meu lado que vai falar, vai dar certo, é isso aí. sabe? Vamos tocar, como Uhum, parceria é isso mesmo, aí. né? Eu acho isso importante. Uhum. Muito bom. Tá tendo umas perguntas aqui, deixa eu rolar aqui rapidinho que eu perdi uma. Espera aí, Sim. rapidinho. É, a Tássia, tenho visto muito isso. Colegas que se tornaram mães se encorajando para tirar projetos da gaveta. Muito bacana. Te elogiando aí. É. Eu acho que é muito comum. Eu acho que é muito comum. Se você começa a futucar, você vai vendo que tem muita gente falando assim, bom, É, agora é minha hora, vamos lá, é entendeu? isso Até aí. porque você tem É, essa coisa do tipo, ah, tá, agora você tem que cuidar dos seus filhos, então eu falei, tá bom, vou cuidar dos meus filhos, mas eu vou ali no lateral cuidando do meu também, entendeu? isso. E outra coisa, associar que você tocando o seu projeto próprio, né? Você está cuidando dos seus filhos também, como um meio de inspirá-los, É, eu né? lembro, Então, é se você engraçado consegue você falar linkar isso. isso, É, você consegue enfiar mais tirar a projeto da gaveta, igual ela falou, né? é. É engraçado você falar isso, porque eu sempre fui aquela adolescente jovem com amigos mais velhos, do tipo 10, 15 anos a mais. Eu tenho uma amiga minha, quando a gente trabalhava juntas, ela já tinha um filho, mãe solteira, que também é outra coisa pra gente conversar, né? Uhum. E ela ia e fazia isso aqui, mas ela sabia que não era aquilo que ela trabalhava em publicidade, não era isso que ela queria, né? E eu cutucava ela, eu falava, Ju,
o seu filho quer a sua melhor versão. Se você não tá feliz, vai faz outra coisa, entendeu? Porque eu, como filha, falava, eu gostaria que minha mãe hoje virasse pra mim e falasse assim, eu fiz tudo o que eu fiz porque eu quis, não por obrigação de você ter que cuidar de Isso. vocês, entendeu? Então eu É, quero que a Isabela e o Eduardo olhem e falem, olha o que você fez porque você quis, entendeu? Você é uma é, pessoa realizada. E isso me faz uma pessoa melhor, uma mãe melhor. E tomara que eles não vão ter essas crenças limitantes que a gente fala, que vem dos pais também, do tipo, você é. tem que ter uma profissão, tem que ser advogado, ganhar Independente se você gostar dinheiro, ou não, independente de você é, gostar ou não, entendeu? Então, você é. quer ser qualquer coisa, quer pintar Astronauta, parede, né? quer ser astronauta, quer ser médico, quer ser político, entendeu? Tem que ser o que quiser, na verdade, né? E a gente que cria isso, e a gente, como exemplo, tem que falar isso, né? Tem que ser isso. É, isso aí. E a Thalita mandou outro aqui, ó. Pode falar mais sobre a rotina de se dividir entre mãe de dois e empreender? Não consigo imaginar como é possível. Então, eu acho que é aquela coisa do quanto de trabalho você precisa, né? Eu acho que se fosse para eu voltar hoje para o escritório, que não seria possível por causa da pandemia, mas assim, se eu tivesse que trabalhar das 9 às 6, é uma coisa, né? Eu teria que ter mais ajuda, eu teria que ter uma pessoa trabalhando comigo, cuidando dos meus filhos, ou mandando meu filho para a escola, coisa que eu não faria, porque ele tem 3 meses. Mas eu acho que a grande questão é, no meu caso em especial, duas coisas. Eu não faço as coisas sozinha, né? Eu tenho a minha mãe, que é minha sócia, que faz muita coisa que eu gastaria horas e horas que eu não tenho hoje para fazer, né? Então esse é um ponto. O tempo que eu tenho, ele é exponencial, é tipo é uma potência, entendeu? Tipo, eu tava até brincando com meu cunhado outro dia, que estava falando sobre multitasking, né? Que a princípio a gente não deveria fazer multitask. É uma coisa, depois você faz outra. Eu falei, gente, mãe não tem essa opção. Se eu tenho meia hora, eu preciso fazer o almoço, eu preciso lavar louça, lavar roupa. Entendeu? Então, acho que no trabalho é meio isso também. Eu preciso potencializar a minha meia hora, entendeu? E ver o que me traz mais resultado. Se é fazer essa tarefa ou aquela tarefa. Ir atrás. E tem um mundo de coisa que eu deixo para trás. Tem uma escritora, a Rafaela Carvalho, que escreve textos maravilhosos sobre maternidade, que ela fala, embaixo do meu tapete sempre tem umas coisas, entendeu? A gente esconde um pouquinho, e aí de É, vez em quando eu vou lá e pego um assunto e resolvo aquele assunto, e aí termino o dia, eu escondo outros, entendeu? Então é assim que a gente vai, na é rotina, isso fazendo aí. um pouquinho de cada coisa. É isso aí. E a Ju mandou aqui, ó, inclusive seus textos são ótimos. Obrigada. Escreve muito. Eu li também um texto seu sobre o É, Covid. Mateusão, ponto super importante, a romantização do empreendedorismo. Que é, realmente, igual você falou, né? A gente, eu agora estou começando também, a gente não tem aquela vida de Instagram que a gente vê, não, né? Às não. vezes o cara tá com o notebook em frente à praia, aí posta lá, trabalhando, né? Ou tomando cerveja na hora do almoço, fala assim, lunch time, né? É, Não tem muito, é, né? O que que você... eu acho que a gente está numa fase assim que as pessoas, eu acho que tem muita gente vendendo a ideia de que é fácil ganhar dinheiro é, por causa da internet. Uhum, Como se você não precisasse colocar tempo e dedicação, como tudo na vida. Então, eu acho isso, eu sou meio que da realidade, assim, eu sou tipo, sou maternidade real, sou empreendedorismo real. uhum. Do tipo, gente, não é assim que vai funcionar, entendeu? Então, Inclusive, tem a frase também, né? O romantismo da maternidade, né? Tem essa também, parte também, né? eu acho assim, Instagram, óbvio, você não vai ficar contando seus problemas, Uhum. colocando, sabe, foto da fralda que explodiu com o seu filho, sabe? Você também tem que ter um pouco. Eu acho que é bonito cultivar o lado belo das coisas, né? Fazer um Hum, texto bonito, uma foto bonita, mostrar também a sensibilidade do caos do dia a dia, né? Que existe. Mas, com certeza, eu acho que a gente. Primeiro que assim, né? Eu não sou expert em empreendedorismo, mas eu sigo muita gente. Eu só que estou fazendo, né? Eu não estou dando aula sobre empreendedorismo. Eu sou uhum. que coloca a teoria em prática, mas tem muita gente que, né, quando você vai pesquisar, que é dicas, né? Do tipo,
Você precisa de, sei lá, R$ 1.000 para pagar suas contas. Como é que você vai sair do seu emprego hoje e vai empreender sem esses R$ 1.000? Então tem uma parte um pouco mais real dessa coisa do empreendedorismo que é, tá, da onde vai vir o seu sustento? A gente precisa de dinheiro para viver, né? Então vai vir É. de uma poupança que você tem, que você vai começar a usar enquanto você está colocando dinheiro no seu negócio. Vai ser de uma parceria com o seu marido, da sua mulher, porque eu, de novo, acho que se fosse o meu marido que falasse, eu tenho essa mega ideia e eu que vou parar de receber meu salário para fazer, eu acho que é possível, entendeu? Eu acho que tem que ter essa oportunidade para o homem também, né? Não é só a mulher que vai Uhum. parar de trabalhar e vai. Então tem essa coisa que não é assim, né? Não é viver de tudo vai dar certo. Acho que tem que ter um plano. E tem profissionais ótimos no mercado que te ajudam a fazer um planejamento financeiro, inclusive, do É. que é e do que não é, né? Eu, nessa minha jornada, encontrei muitas amigas que também estavam um pouco nessa pegada, né? Porque é um pouco um ciclo, é uma fase que a gente tá, eu acho. Essa minha fase de filho pequeno, minhas amigas também estão meio nessa. Uma amiga falou pra mim, eu preciso ganhar dinheiro, que se eu não fazer tanto dinheiro mês que vem, eu falei, gente, não se coloca essa pressão, entendeu? Não vai ser, infelizmente, na maioria dos casos, não vai ser de uma hora para outra que você vai começar a ganhar É. um valor assim, né? E é isso, é um investimento de tempo, de dinheiro mesmo, né? É. Verdade. E a Ju está comentando aqui, Marcela, você participa de grupos de mães empreendedoras? Quais as redes de suporte você conhece e recomenda? Então, eu tenho um grupo, sim, no Facebook que eu participo eu tenho um em inglês e um em português, de mães brasileiras e mães australianas. É, tem chama Rede Fluida no Brasil, que eu gosto muito, eles falam muito isso, das dicas práticas, né? Uhum. Do financeiro, do tempo, da maternidade, é, e fala um pouco daquela coisa um pouco psicológica, né? Do tipo a família, você vai parar de trabalhar? Mas e É, aí? Mas você não vai ganhar mais dinheiro? Mas essa sua é, ideia, acho que não sei se vai dar certo. é, Então, elas dão umas dicas assim de como responder. Tipo, você fica o dia inteiro na internet, isso é trabalho? Então, é é, interessante, né? Porque tem outras gerações. Então, essa rede fluida é bem interessante. Mas uma coisa que está acontecendo muito comigo é isso. Tem muitas amigas nesse processo. E, e muitas mulheres maravilhosas que eu sigo, né? Por exemplo, eu vendo uma marca que chama Cativa. A Cativa, a dona dela, a Rose, eu sigo ela no Instagram e não sei o quê, é uma máquina, entendeu? Você fala, gente, se um dia eu conseguir fazer metade do que essa mulher fez, então eu acho que a gente tem que se rodear de bons exemplos, né? Outra, só para isso. citar, o livro da Michelle Obama, e eu agora tenho um documentário no Netflix, entendeu? É o exemplo de uma mulher que ela é uma potência, ela era mais potência do que o Obama. O Obama era o estagiário dela quando eles começaram a namorar. E ela, durante a questão dele se tornar quem ele se tornou, se colocou um pouco para trás e falou: agora é a minha hora de ser a primeira dama e deixar meu marido ser o presidente dos Estados Unidos. Cuidou das filhas, não sei o que, não sei o que. E quando ele acabou, ela falou, agora é minha vez, entendeu? Então, essa parceria, né, que a gente estava falando, do casal, Uhum. e do Obama falando É. assim, agora eu já fiz minha parte, agora eu vou deixar a Michelle correr a jornada dela, entendeu? Então, Uhum. eu acho muito É, legal e esse exemplo. o legal disso também é que, igual a Thalita começou falando, que não sabe como que é possível, quando você começa a se envolver, nem que seja pessoas distantes mesmo, igual Michelle Obama, né? Você começa a ler É, sobre pessoas de sucesso com o mesmo caso que você, né? Se você é mãe solteira, provavelmente vai ter algum livro de uma mãe é, solteira é. que viajou o mundo de barco, sei lá, tô chutando aqui, né? Uhum, E aí você vai estudando, você vai alimentando sua mente com novas com crenças, certeza. novas possibilidades, né? Igual É, quando eu mudei agora recentemente de carreira também, né? O pessoal fala, agora largou a engenharia e virou blogueirinho. Se eu começar a me envolver com essas pessoas, rapidinho eu volto para é, engenharia, né? porque você Eu já, volta pro já seu escutei também, normal, né? né? Eu falei, às vezes eu falo assim, não, o ano de 2020 eu tirei para eu construir um negócio que tem um propósito para mim, né? Eu falei, não, eu sei, você Exatamente. tá nesse ano sabático seu, né? Eu falo assim, exatamente. É, E aí, se você se envolver com algumas pessoas, né, você começa a se ajustar, né?
Agora, se você começa a se envolver, igual você falou, né, lendo livro, né, vendo os casos, por isso que eu faço questão de compartilhar as É, experiências de pessoas reais, né? Pessoas não tem nada de você dorme 3 horas por noite, né? Não, todo mundo, né? Eu acordo com preguiça de é, manhã, né? Nós é, somos normais. O é. que que é? É É, só isso é um, muito um importante. switch, É, né? muito importante de você ter referências mesmo, né? E com certeza, com quem você anda, né, é a extensão de quem você é, né? Não tem aquela regra que você é a média das pessoas que você anda. É, E se a pessoa tá te dando esse tipo de comentário, é porque ela ainda não tá no momento dela, entendeu? Talvez um dia ela é, vai entender. Eu tive é. amigas que fizeram essa troca de carreira no meio, por exemplo, eu tenho uma amiga, quando eu voltei de licença maternidade da primeira vez, eu me perdi, eu falei, gente, que é isso que eu tô fazendo aqui? Não faz o menor sentido. Aí de novo me veio do tipo, você sabia que você tinha que ter feito essa mudança antes. Você sabia que É, não era isso que você queria fazer. E aí eu olhei é. pra trás, eu olhei amigas que tinham trocado de carreira no meio do caminho, do tipo, tem uma amiga que tinha feito letras e estava trabalhando com letras, depois foi fazer pedagogia e depois engravidou. E eu falei pra ela, você não sabe a sorte que você deu de fazer essa mudança antes da maternidade. É verdade. Porque quando você é mãe, depois você volta para aquilo que você não tem propósito, como você falou, e você fala, por que eu tô fazendo aqui, gente? Então, assim, eu admiro as pessoas que estão indo atrás, assim como você e outras pessoas, do propósito mesmo. Porque senão a gente se perde. A gente fala, meu, mas por que eu tô fazendo isso? Para chegar com 40, 50 anos, olhar para trás e falar, não que você não possa refazer isso com 50 anos, mas assim, se a gente não fizer agora, minha gente, a gente vai fazer quando? Pra que deixar pra amanhã o que a gente pode fazer hoje, É isso aí. né? Vamos ver aqui, ó. Thalita de novo. E isso faz muita diferença. Maridos que apoiam, realmente, né? O É, Mateusão aí ganhou o final de semana dele. é, maridos que Mateus, apoiam e que compartilham o lado bom e o lado ruim da história, entendeu? é isso É, aí. e agora tem mulher que não tem marido que apoia e faz mesmo assim. Essas são as mais guerreiras. Eu admiro mais ainda do que as que têm um marido que apoia, né? É. O Mateusão tá mandando aqui, ó. O Flávio Augusto, brasileiro excelente aí, fala sobre isso. Quando acha que não tem tempo disponível, lembra do Bill Gates e do Jeff Bezos. Nem conheço esse Jeff Bezos, vou procurar. Mas realmente eu vi o documentário do Bill Gates e ele já não precisa fazer mais nada, né? E ele continua resolvendo problemas, estudando e É, correndo atrás e tendo reunião, né? é. Então Tem uma frase que fala: você tem um problema, um desafio, dê para uma mãe ocupada, porque ela vai resolver, entendeu? Então, é, eu tive um chefe recentemente que ele tem 3 filhos e ele falava assim, Marcela, você não sabe como eu acredito na sua capacidade de resolver. Não é porque você é mãe agora que eu acho que você consegue fazer menos. Porque, na verdade, agora que você é mãe, que você sabe o tanto que você é capaz de achar tempo e você vai ser efetiva resolvendo os problemas, entendeu? é, Então, eu agradeço o comentário do Matheus, mas também tem muita mulher. É o exemplo exato com referências femininas, entendeu? Do tipo, boa. se você é mãe, você vai É, achar um tempo. E as mulheres, como eu sei que tem aqui mulheres que estão fazendo isso e que estão achando que eu não vou conseguir fazer isso quando eu tiver filhos, eu falo, vem conversar comigo. Porque você vai conseguir fazer. Porque se você, bom, outra coisa, não acho que toda mulher tem que ser mãe, tá? Eu acho que você tem todo o direito de resolver não ter filhos, ou adotar filhos, ou ter cachorro, não tem problema. Mas se você é uma mulher e sabe que você vai ser feliz quando você construir uma família, não ache que é uma coisa ou outra, entendeu? Você vai construir sua família e você vai continuar tocando seus projetos, porque hoje a gente consegue fazer isso. Se tiver o companheiro certo, é a chave para você conseguir fazer isso, né? uhum. Beleza. E aí, queria fechar. Você tem Uhum. mais alguma coisinha, alguma dica do que fazer ou do que não fazer? Ou algum fechamento? Eu acho que eu li outro dia uma frase muito fácil que era sem pressa e sem pausa. Então, assim, às vezes a gente só precisa continuar, entendeu? Se eu olhasse para trás na minha jornada, eu gostaria de ter tido continuado. Eu continuei de outras maneiras, né? A gente gosta de ser ruim com a gente mesmo, né?
se martirizar e falar, ah, eu deveria ter feito. Uhum. Eu acho que eu construí outras coisas, né? Eu pausei o meu projeto por alguns anos, mas eu fui estudar, eu fui fazer meu MBA. No MBA eu estudei muito sobre como construir um plano de negócios, como desenvolver. Então, assim, eu tava construindo, só não estava materializando num site, digamos assim. Mas eu acho isso, sem pressa e sem pausa. Eu sou muito da pressa, entendeu? E eu acho que às vezes você precisa ser um pouco da pressa, do tipo, ou eu faço esse negócio nesses 5 minutos ou eu não faço. Mas o É, sem pausa eu acho muito importante. Eu acho que essa continuidade de qualquer coisa que você faz, eu acho que vai te levar um dia a ser uma coisa diferente do que você é hoje, entendeu? Você vai construir. O Moody, eu tenho esse jargão que fala, é um processo. Mudança leva isso. tempo, entendeu? É, Então, vai no processo. O que você pode fazer hoje um pouquinho, amanhã um pouquinho, um pouquinho. E quando você olhar para trás, você fala, olha o tanto de coisa que eu construí. Seja nos meus filhos, olha que lindo esses filhos que eu é, construí, seja na minha família, seja no meu projeto. E então esse é o meu grande mantra atual. De pouquinho em pouquinho a gente bacana. chega lá. Profundo, gostei. Beleza. Então, acho que foi isso, né? Muito obrigada, adorei. Não, obrigado a você. Beleza? Muito obrigada, gente. Se Tudo vocês jóia. E quiserem olhar eu... olhar a loja, tá aí no site www.moodorganicos.com.br e aqui no Instagram, @moodorganicos. E eu tô sempre aqui aparecendo, então é uma loja pequena de família, de mulheres empreendedoras, então a gente está sempre aqui dando a cara a tapa e conversando com todo mundo sobre qualquer assunto. Isso aí, e trazendo inspiração, né? Igual a gente já viu aqui, muitas mães já falam assim, ih, vou ter que abrir mão 10 anos da minha vida, né? Já Não. ampliar Jesus, as 10 anos possibilidades, né? muita coisa. Vamos usar nossos filhos como a nossa ferramenta de mudança, não como a nossa Isso aí. ferramenta de entrave, porque no fundo eles são nossa inspiração, porque não É, é fácil. Então, pelo menos a gente olha para eles e fala assim: eu vou fazer e vai dar certo, entendeu? é. E outra coisa que eu vi no seu site também é de um movimento, como se fosse um movimento priorizando comprar de mulheres e principalmente de mães, né? É, é, Como é que pode gerar isso, né? é Empoderamento. eu acho isso super importante, né? Porque quando a gente fala sobre ir contra o grande. Não dá pra gente achar que a gente é contra o capitalismo. Eu de novo, quando os meus tinha 15 anos, eu achava que eu ia conseguir transformar o mundo, mas não vai ser assim. Mas eu acho que a gente tem ações pequenininhas que a gente pode fazer. Então, por exemplo, se eu preciso de uma contadora para fazer meu imposto de renda, eu quero achar uma mãe, uma mulher para fazer, entendeu? Boa. É Quando isso eu aí. vou fazer anúncios de marketing digital, eu recebi 50 currículos, mas 5 foram de mulheres. Eu dou uma priorizada, porque infelizmente a gente ainda é minoria. Então, o quanto eu puder fazer a minha parte, eu vou fazer a minha parte. Meu marido É até isso fala aí. que você está sendo preconceituosa, está dispensando os homens. Eu falei, tem muita gente selecionando os homens nessa vida, deixa que eu seleciono as mulheres, então. É. Mas eu acho que tem que fazer isso mesmo, porque realmente é uma realidade, né? A gente tenta achar que não, fingir que não, né? Mas realmente eu sou a favor desse movimento sim. Tá aí, outra ideia de hoje. Compre de mulheres e dentre as mulheres, se tiver uma que é mãe, priorize ela, É, exatamente. Que a gente está, ó, né? dando nosso É isso aí. sangue. É isso aí. Beleza. Bom restinho bom restinho não, né? Obrigada, Bom final de semana obrigada. Obrigada para e todo mundo valeu que pelo seu participou e mandou tempinho. pergunta. É isso aí. Quem tiver mais perguntas pode mandar aqui que a gente volta e responde, beleza? Isso. Bom final de semana, boa sexta-noite pro Brasil. Até mais. Beijo. Até. Tchau, beijo.